Olá pessoal, professora Larissa, e hoje eu estou aqui para fazer um convite a vocês para que a gente possa pensar um pouquinho aí sobre a importância da interpretação textual. E aí nesse sentido eu trago para vocês uma questão aqui que é sobre o analfabetismo funcional. Vocês já ouviram falar o que é uma pessoa analfabeta? Uma pessoa analfabeta a gente sabe que é aquela pessoa que não foi alfabetizada, não é? Que ela não conhece os códigos, né, as palavras, as letras, a junção das sílabas, enfim, ela não consegue decodificar aquilo que ela está lendo. E um analfabeto funcional, gente, um analfabeto funcional é aquele cara que é incapaz, ele é alfabetizado, mas ele é incapaz de compreender aquilo que ele leu. Tá? E essa dificuldade ela não está relacionada necessariamente com os anos de exposição que essa pessoa teve a um estudo sistematizado. Tem gente até com nível superior que a gente pode chamar de analfabetos funcionais, né? Ou seja, eles decodificam aquilo que eles leem, mas eles não são capazes de interpretar. E dado esse fenômeno, hoje eu trago aqui para vocês algumas dicas, né, que podem facilitar e que podem servir aí de chave para vocês exercitarem e entrarem, né, nesse movimento de leitura e interpretação, tá? Ler e compreender nem sempre é tão simples assim quanto parece, né? Mas existem algumas chavezinhas que nos ajudam a chegar lá. Tá? E mesmo para você que não quer seguir carreira em humanas, né, que a gente sabe que a galera que opta aí pela humanas, ela é uma galera que lê bastante, escreve bastante, mas às vezes você quer, sei lá, ir para exatas, mas ainda assim é muito importante, tá? Não só para chegar lá, mas como para estar nesse lugar. Por quê? Porque se você não consegue ler e interpretar aquilo que você se propõe a resolver, como é que você é? Às vezes você é muito bom de cálculos, mas você não consegue interpretar uma questão de matemática, por exemplo. E aí você erra a questão. Então, para isso, gente, hoje eu trago para vocês aí 3 dicas bem legais que podem ajudar você a ler e interpretar melhor o mundo, né? E questões, principalmente questões de concurso. Então, são dicas não só de interpretação, como dicas também para ajudá-las na hora de fazer uma atividade. Né? Pode ser uma atividade, uma prova, uma atividade mesmo em sala de aula, uma atividade de um concurso, né? Uma questão de concurso e por aí vai. Primeiro, ler vários tipos de textos. Essa é a primeira dica que eu trago para vocês, tá? Vários gêneros textuais diferentes. Textos grandes, textos curtos. Por quê? Porque quando você tem esse repertório de leitura, gente, na hora que você chega diante de uma prova e você tem um texto ali para interpretar, você olha para ele e você já sabe, você já consegue diferenciar que aquilo ali não é um trechinho de um romance, né? Que aquilo, por exemplo, é uma crônica, ou que aquilo não é uma crônica, que aquilo ali é uma receita, ou que aquilo ali é um texto científico, uma notícia de jornal. Então, conhecer os gêneros textuais é muito importante. Como que a gente conhece? Lendo vários tipos de textos. Tá certo? Segunda dica que eu trago para vocês, estudem gramática. Mas, professora, você acabou de falar que tem muita gente que tem nível superior, né, que tem acesso ao estudo sistematizado da gramática e que ainda assim são pessoas que são analfabetas funcionais. Sim, existe, né? Mas a gramática, isso não exclui o fato de que a gramática é importante também na hora da gente interpretar um texto. Por quê? Porque às vezes saber diferenciar um adjetivo de um advérbio faz toda a diferença na hora de interpretar o que está escrito, tá? Por exemplo, a crase é muito importante, né? Entender e diferenciar os significados que são transmitidos através, por exemplo, da presença ou da ausência da crase, tá? Então, estudar a gramática é muito importante também. Ainda, concentrar-se, né? Na hora que a gente está lendo um texto, é muito importante, ainda mais quando há uma avaliação, a gente sabe que é difícil, né? A cabeça voa, só de você estar ali, você já está preocupado porque você está fazendo uma prova. E aí, acabou, você não sabe o pensamento já fica confuso, você já fica com medo, já fica apreensivo, não. Então, vamos exercitar, né, esse estar no lugar onde você está, com cabeça, corpo, mente, tudo, e atentos ali a esse movimento da leitura. Então, se concentrar também é muito importante. Ainda,
ler os textos aí mais de uma vez. Primeiro você pega o texto, né? Você vai fazer a prova. Dá aquela leitura rápida, que é só passa o olho ali para você entender qual é o gênero textual, do que esse texto fala, para depois você ir para uma leitura mais profunda. E aí, essa segunda leitura eu já caminho para a minha quinta dica para vocês: marquem um texto, façam anotações, né? Se for um texto muito longo, faz um resuminho de cada parágrafo, marca ali palavras-chave, isso vai ajudar vocês a voltar, quando vocês tiverem que voltar ao texto, né? Você já tem ali um resumo, você já sabe mais ou menos o que cada parágrafo vai trazer, então isso já vai facilitar na hora aí, de fazer a sua prova. Tá? Esse vídeo vai ser separado e dividido, né, em 2 partes, então eu fico por aqui e no próximo vídeo eu trago o restante aí, mais algumas dicas para vocês, beleza? Um beijo e até a próxima!